Isso é muito simbólico. Isso é uma coisa. Por que é uma coisa extremamente simbólica? Esse conjunto de operações da Polícia Federal, porque a gente percebe que há uma reação contra essa ruralização do Brasil, contra o povo brasileiro. Eu volto a dizer, eu lembro que uma das primeiras pessoas que fez críticas, eu tive 2 críticas pesadas, pessoais, assim, sem ser durante a live, porque durante a live tem Bolsonaro, tem tudo isso, mas uma das críticas que eu recebi quando eu falei sobre essa questão do agronegócio destruindo a nossa indústria, foi da minha prima, que trabalha em uma dessas empresas como engenheira ambiental, vendendo esses produtos para esses ruralistas. E eu falei com ela, olha, eu falei, é muito difícil que somente a produção agrícola consiga contemplar os interesses de todos os brasileiros como um Brasil industrializado. E ela falou que eu estava falando bobagem porque ela é uma das pessoas que trabalha por causa disso. E nesse momento eu falei com ela, olha, o fato de você trabalhar em uma dessas empresas não significa que essas empresas teriam o direito de acabar com a nossa indústria. Então nesse momento eu não estou aqui me posicionando contra as commodities, porque isso foi uma das pessoas mais estúpidas que eu já vi em vida, foi uma pessoa do curso de mestrado, então é uma coisa assim extremamente estranha, né? Você imaginar, a pessoa está fazendo um mestrado e na hora que você fala de uma forma muito clara que o Brasil não deveria abandonar a indústria para focar apenas nos agrícolas, ela vai e fala, nós sabemos a importância das commodities para o Brasil. Então tá bom, eu sei da importância das commodities para o Brasil. E nesse momento eu pergunto para você, você sabe a importância do coração para o seu corpo e por causa disso você vai matar seu pulmão? Não tem necessidade de você destruir uma parte do corpo porque você gosta da outra. Então não teria necessidade de destruir a indústria brasileira para fazer crescer o setor agrário brasileiro. Então essa destruição da indústria e o foco na agropecuária é uma destruição da estabilidade do Brasil. Então não sou contra a produção de commodities, não sou contra o Brasil bombando na exportação de commodities, o que eu sou contra é o reposicionamento, é tirar a indústria e focar só nas commodities, porque elas não conseguem sozinhas manter a qualidade de vida que a gente tem antes. E agora essa produção, essas associações de produtores de soja, assim como as associações das indústrias, né, os produtores industriais para exportação, eles estão buscando cada vez mais esse Brasil desindustrializado, esse Brasil rural, porque aí eles vão possuir uma grande quantidade, uma grande abundância de mão de obra disputando postos de emprego, eles vão conseguir baixos custos de produção. E uma coisa muito importante para ser dita nesse momento, a produção de soja que o Brasil está mirando para os próximos anos, com essas tomadas das terras indígenas, com tudo isso que está acontecendo, não é uma produção de soja, em primeiro lugar, para matar a fome de seres humanos, que grande parte dela é voltada à produção de energia, e outro ponto importantíssimo, não é para servir os brasileiros, é uma produção de soja para exportação. Então, para que fique bem claro, eu não tenho um posicionamento contra as commodities, eu tenho um posicionamento contra o Brasil deixar de ser um país em desenvolvimento para ser um país voltado exclusivamente à produção de commodities. Então é dessa forma que eu respondi para minha prima, para a pessoa estúpida do curso de mestrado, que eu nem lembro o nome, eu nem respondi nada, porque ali eu percebi que tratava-se de uma eleitora do Bolsonaro com posição firmada a respeito daquilo e que não gostaria sequer de refletir sobre o assunto. Então existem pessoas estúpidas. Essas pessoas estúpidas você deixa pra lá. Se você achar que a pessoa merece uma explicação, você tem que explicar. E nesse momento eu falo com vocês, nós estamos vivendo um momento em que o Brasil está produzindo anticorpos para tentar se livrar disso. Nós tivemos um movimento da Polícia Federal contra o fake news e um movimento inteligente que no lugar do movimento contra o fake news atacar o fake news em si, para eles falarem que está atacando a liberdade de expressão, o movimento contra o fake news atacou o sustentáculo do fake news, que o fake news não se sustenta sem mentira. Você pode até fazer alguma coisa de forma gratuita porque você acredita naquilo, mas porque você acredita. Ficar fazendo fake news somente por fazer fake news, ficar falando que a Terra é plana de graça, é muito difícil. Então nós tivemos um movimento nesse sentido. Pode cair? Pode cair, mas isso mostra que existem pessoas no Brasil que já sabem o que está acontecendo, já sabem como a mentira está controlando o nosso destino e já sabem que essa mentira só existe por causa do dinheiro. Isso é muito importante. Então existe uma parte do Brasil que já notou isso. Outra parte do Brasil já notou que o grande problema no Brasil está nessa destruição da indústria para focar na produção de soja.
movimentos da Polícia Federal contra barões da soja, presidente da Associação de Produtores de Soja, isso é uma coisa que seria inconcebível há 2 anos atrás. Então nós temos uma luz no final do túnel, sim, que são esses anticorpos que estão nascendo para lutar contra a raiz do problema. Porque quem está gritando Bolsonaro genocida, seja gritando com a própria voz, seja no carro de som, seja no outdoor, ou seja no YouTube, não está focando na raiz do problema, que são os interesses dessas elites brasileiras que querem o fim da indústria e querem a produção de agrícolas. Com o fim da indústria, eles conseguem uma mão de obra quase gratuita e não tem concorrência para exportação. O produto é todo exportado com dólar altíssimo, porque nossa indústria, acabando, ela força o aumento do valor do dólar. Querem produzir no Brasil para vender fora do Brasil e ganhar muita grana com isso. Aos poucos, nós temos aí talvez a humildade de juízes, de delegados, de pessoas do alto nível da sociedade brasileira, de buscarem fora da caixinha deles, né, fora do conhecimento limitado que eles possuem, porque eles acham que são deuses, mas no fundo se mostraram imbecis ao apoiarem, por exemplo, o Bolsonaro, e não estou falando de 100%, eles começam a buscar fora da caixinha deles um pouquinho de informação. Então eles começam a entender um pouco de geopolítica, um pouco de divisão internacional do trabalho, um pouco de neocolonialismo. Então eles começam a entender que fomos todos pegos aí pelo fechado com Bolsonaro e que o maior problema do Brasil nem era o PT. O maior problema do Brasil continua sendo a ignorância do seu povo, e nem é do povo pobre. A ignorância que nos trouxe o movimento fechado com o Bolsonaro e que nos colocou na situação de hoje é a ignorância de ministros do STF, a ignorância de deputados, a ignorância de senadores, a ignorância de magistrados, de procuradores, a ignorância daqueles advogados que, mesmo vendo um advogado sendo assim, desrespeitado pelo Sérgio Moro, batiam palma pro Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro seria a reserva moral do Brasil. Ou seja, o Brasil, ele apodreceu, não é só por causa do pobre de direita da base da pirâmide que estava fechado com Bolsonaro, não. Principalmente por causa dos pseudo-ricos da classe média que não tem, né, capitalista que não tem capital, que achou que a reserva moral do Brasil era a Operação Lava Jato, que tinha que bater palmas para a Operação Lava Jato, porque assim eles estariam mais próximos de um Luciano Huck, ou talvez de um Luciano Hang, ou de repente de um Lehman, né? Eu vou fazer de conta que sou muito rico, porque assim talvez o Luciano Huck me chama para casa dele, para um churrasco, quem sabe? Então essa classe média, que agora está cada vez de média para baixa, ela apodreceu o Brasil, mas está tendo aí uma reação, está tendo uma produção de anticorpos, então talvez essa vacina nem venha O que aconteceu foi o contrário, infelizmente. Enquanto a comunicação da esquerda começou lá atrás, tentando vacinar o brasileiro, grande parte da comunicação de esquerda acabou apodrecendo, porque o sistema de monetização que já tinha pego a direita, pegou também a esquerda partiu direto para a produção de mentiras e produção de clickbaits para ganhar dinheiro. Então a comunicação está toda deturpada, a comunicação, infelizmente, na grande maioria está toda apodrecida, mas em contrapartida parece que agora nós estamos percebendo a produção de anticorpos e no outro nível, porque na comunicação, infelizmente, o que nós estamos vendo é um apodrecimento cada vez maior dos comunicadores em direção ao mesmo nível da direita, só que no lugar de falar com o gado de direita, a comunicação de esquerda está transformando as pessoas de esquerda em gado e usando esse gado para continuar existindo. Para essa parte da comunicação de esquerda, a continuidade do Bolsonaro é muito importante. Mesmo que esses comunicadores de esquerda falem Bolsonaro genocida e falem que amam Lula, que o Lula é o melhor que existe, manter o conflito entre Lula e Bolsonaro e manter o Brasil dividido é o que mantém esses comentadores existindo. Então o gado digital, que eu dei exemplo há um tempo atrás, não é exclusividade do Bolsonaro. O gado digital é um fenômeno que acontece tanto na direita quanto na esquerda, e são essas pessoas que precisam manter o conflito entre direita e esquerda, porque eles pensam, ah, meu Deus, se o Bolsonaro for preso, se o Lula for eleito, se tudo acabar, eu acabo também. Eu prefiro que o meu canal acabe porque os problemas acabaram, do que lutar para manter o problema para que meu canal continue funcionando. Então, hello, gado de esquerda, fujam dessas pessoas. Ei, comunicador hipócrita de esquerda que está querendo manter o conflito para você continuar existindo,
Para com isso, meu amigo. Você está destruindo o futuro do seu país para manter um conflito, para você continuar existindo hoje. Aprenda a fazer outra coisa, vai fazer slime no seu canal ou vai fazer qualquer outro tipo de merda, mas continuar mantendo o conflito, continuar falando, agora criar o fake news de esquerda para manter a brigaiada entre direita e esquerda para você continuar existindo como comunicador, é uma coisa covarde, totalmente incompatível com os princípios que te colocaram aí como comunicador de esquerda. As pessoas começaram a te prestigiar porque acreditaram que você estava lutando para trazer o Brasil de volta. Agora, infelizmente, muitos estão lutando para manter o conflito, porque o Brasil próspero de volta lembra para essa pessoa que naquela época ele não era youtuber, naquela época ele não era influencer. Vamos deixar de lado esse egoísmo e vamos focar na instrução do povo, vamos abrir mão do clickbait, vamos abrir mão dessa parte podre aí da comunicação que não instrui. Então, já que a comunicação ela deixou de ser um pilar do retorno do crescimento do Brasil, porque ela acabou caindo nas garras do poder do AdSense e do clickbait, nós podemos comemorar que uma parte da Polícia Federal parece que está entendendo as coisas, uma parte do Judiciário parece que está entendendo as coisas. Então o Brasil perdeu muitos comunicadores, mas ganhou em contrapartida uma reação bem interessante em favor do Brasil nas instituições.